Fala, friends! O que vamos falar hoje aqui? 7 hábitos que você precisa ter na sua vida se você quiser emagrecer de verdade. Se você já me conhece, já deixa o seu like aqui, porque me ajuda demais. E se você não me conhece, meu nome é Fernando Nishizai, eu sou nutricionista e a minha missão é te ajudar a melhorar a sua alimentação. E se você ainda não me conhece, você ainda não precisa deixar o seu like, mas você já pode se inscrever no canal, porque eu sempre estou colocando muitos vídeos aqui legais, com bastante informações sobre alimentação e saúde. E se eu falar alguma informação aqui que te ajudou de alguma forma, aí você deixa o seu like, pode ser? Bom, primeiro ponto, se você está pensando em emagrecer de verdade, o que você precisa pensar? Tempo. Você precisa ter paciência, tudo bem? Se você quer emagrecer de uma forma sólida, de uma forma duradoura, não é aquele emagrecimento que você perde X quilos em um mês e daqui a 3 meses engordou 3x, certo? Isso não adiantou nada. Eu sempre falo para meus pacientes, era melhor não ter perdido nada e não ter ganhado nada, porque daí você estava melhor do que se você perde 5 e depois ganha 15 ou ganha 10, ou seja, você está com mais peso no final das contas. Então isso não adiantou nada. Mesmo que se fale, mas já se passaram 10 anos, não importa, você poderia ter continuado com o mesmo peso que você estava no começo de todos esses anos aí. Partindo desse princípio, uma das coisas importantes é você entender que você precisa criar hábitos novos. Porque se você está com excesso de peso, atualmente você tem hábitos que não te ajudam a chegar no objetivo que você quer, certo? Senão você não estaria com peso extra. Então, os hábitos que você tem hoje não são hábitos que favorecem a você ter um peso saudável, ou pelo menos não todos eles. Portanto, uma coisa importante é que você não precisa ter pressa. É mais importante que você tenha paciência do que pressa. A pressa, você vai querer começar a pular as coisas, pular etapas, e isso só vai te atrapalhar, porque não tem como acelerar alguns processos. Você precisa de tempo, você precisa de criar casca nesse processo para que ele amadureça. As coisas precisam de tempo para amadurecer. Quando você colhe uma fruta, às vezes ela não vai amadurecer de um dia para o outro. Ela precisa de alguns dias para amadurecer. E o processo de emagrecimento e o desenvolvimento de novos hábitos é igualzinho, também precisa de tempo para amadurecer. Mas vamos falar dos hábitos importantes que você precisa ter para você emagrecer. O primeiro dos hábitos que eu acho muito importante, todo mundo que é meu paciente aqui da clínica já sabe que eu vou falar, é a água. A água é muito importante você beber na quantidade adequada para o seu corpo. Com o seu corpo de fato hidratado, você vai conseguir emagrecer e não apodrecer, tá bom? Então assim, se você perder peso com o corpo desidratado ou ficar desidratado, você vai ficar com uma aparência toda enrugada ali, você vai ficar com uma aparência de podre, e não é isso que você quer, espero eu, né? Então, para que isso não aconteça, você precisa tomar água de uma forma adequada. Se você não sabe o quanto de água você precisa tomar, pega o seu peso e multiplica por 35. Essa deveria ser a quantidade mínima do seu dia. Lembrando, a água do seu treino, caso você treine, se você não treinar, tá vacilando, a água do seu treino não entra nessa quantidade. Então é seu peso vezes 35 mais a água que você tomar durante o seu treino, tudo bem? A água que você tomar do seu treino não vai entrar aqui nessa continha. Isso é um a mais, certo? Só um exemplo rápido para você entender o quanto a água é importante. Você tem uma coisa no seu corpo que roda o seu corpo inteiro, que é sangue. O sangue tem uma quantidade de água muito grande. Se você não tiver uma ingestão adequada de água, não vai ter uma quantidade adequada de sangue também, certo? E no seu sangue tem uma porrada de coisas ali dentro, certo?
Como tem muita coisa ali, esse sangue precisa ter um volume mínimo, concorda comigo? Se você não toma nada de água, como que esse sangue vai ter uma quantidade mínima? Porque os outros tecidos do seu corpo também precisam de água. O seu músculo, o seu cérebro, todos os seus outros órgãos precisam de água. Todo mundo precisa. O nosso corpo é altamente hidratado. Se você não tem uma ingestão adequada, como que todos esses tecidos, como que o seu sangue vai ter uma quantidade de água decente? Não vai ter. Então, tome a sua água lá porque é muito importante. Se você não tiver uma quantidade de água decente dentro dos seus vasos sanguíneos, esse sangue ele fica mais turbulento, ele fica mais pegajoso, a viscosidade do seu sangue aumenta. Se você tem um líquido muito mais viscoso correndo nas paredes das suas veias ali, de suas artérias, é muito mais provável que ele machuque as paredes dessas artérias e dessas veias. Se você tiver um sangue mais fluido, com mais água, a chance dela machucar essas paredes diminui demais, tudo bem? Segundo ponto que vai te ajudar muito a emagrecer de uma forma sólida. Aprender um pouco sobre os alimentos. Você sabe escolher alimentos? Você vai lá no mercado, pega a opção A, pega a opção B. Você sabe olhar e falar, qual que é melhor aqui? Qual que é a melhor opção que tem para mim? Então, saber as informações nutricionais, você precisa saber tudo? Claro que não. Nem eu sei tudo. Nenhum nutricionista sabe tudo. Tudo bem? Se falar que sabe tudo, é um charlatão. Ninguém sabe tudo. Mas o básico é interessante você saber, para você saber fazer melhores escolhas. Eu sempre falo de boas escolhas, porque a gente sempre tem uma opção que é mais interessante para mim num determinado momento. Num determinado momento, um alimento A é mais interessante, e em outro momento, o alimento B é mais interessante. Então, eu sei fazer a melhor escolha para aquele determinado momento. Terceiro ponto aqui que é muito interessante: aprender a cozinhar. Eu sei que tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta de cozinhar, certo? Mas aprender um pouquinho ali dos traquejos ali no fogão é interessante, porque aquilo ali te ensina muitas coisas. Primeiro, obviamente, te ensina sobre os alimentos, sobre combinações. Você consegue ter uma variedade maior ali no seu cardápio, você consegue variar mais ali, ter outras opções de temperos, então você sabe fazer o mesmo alimento ali diversas maneiras. É muito comum o pessoal reclamar que fala, mas a minha alimentação para emagrecimento é muito chata, é muito monótona, não sei o quê. Mas, você sabe cozinhar? Você sabe fazer outras preparações com o mesmo ingrediente? Você conhece outros temperos, outras ervas, outros sabores? Isso é muito importante e vai fazer muita diferença para que você consiga ter uma alimentação mais prazerosa, mais gostosa e que esse processo seja mais interessante para você. Outra coisa que saber cozinhar te proporciona é autonomia. Você fica sem depender dos outros, sem depender de restaurante. Tem gente que não cozinha nada, então alguém precisa fazer essa preparação, né, dos alimentos, ou essa pessoa precisa comprar. Ou seja, a autonomia é muito baixa, você sempre está dependendo de outra pessoa, na verdade. Então, se você souber cozinhar, você sabe se virar ali. Você não precisa ir atrás de alguém para fazer a compra desse alimento já preparado. Você mesmo consegue preparar exatamente do jeitinho que você mais gosta. Outra coisa que saber cozinhar te ensina e que no processo de emagrecimento é muito importante é sobre paciência. Por quê? Porque quando você vai cozinhar alguma coisa, você vai preparar uma refeição, você entende que tem vários processos e cada processo tem um tempo. Para você fazer um prato, você primeiro precisa decidir qual é o prato que você vai fazer, qual é a preparação. Você precisa olhar quais são os ingredientes que você vai precisar para essa preparação. Você tem que
comprar esses alimentos, esses ingredientes. Muitas vezes eles não estão no mesmo lugar, você precisa ir no mercado 1, no mercado 2 e no mercado 3, porque tem ingredientes diferentes, ingredientes específicos. Então, cada mercado você vai levar um tempo ali. E aí você vai fazer o pré-preparo, você vai lavar, você vai descascar, você vai cortar. Depois você vai começar a misturar esses ingredientes, vai colocar na panela, vai acrescentar outros temperos, outras ervas. E aí tem o tempo de preparo, às vezes esse preparo vai levar 15 minutos, vai levar meia hora, ou vai ficar ali no forno 2, 3 horas, então tudo precisa de um tempo. Ou seja, preparar a sua refeição vai te ensinar sobre paciência. E eu falei no início do vídeo, paciência é um dos pontos muito importantes durante o processo de emagrecimento. Quem não tem paciência não consegue chegar num emagrecimento de verdade, tem um emagrecimento momentâneo. E emagrecimento momentâneo não serve para nada. Você precisa aprender a criar os hábitos para conseguir emagrecer de uma forma sólida, duradoura, para o resto da sua vida. Não adianta nada você perder 10 quilos e depois ganhar 30. Número 4 que vai te ajudar a emagrecer de verdade. Planejamento. Você precisa ter um mínimo de planejamento. Talvez a sua rotina seja muito maluca. E aí, quanto mais maluca é a sua rotina, mais planejamento você precisa ter. Porque se ela não tem um esqueletão ali, ela muda todos os dias, você já precisa saber lidar com as diferenças ali do seu dia. E isso é um tipo de planejamento também. Então, por exemplo, muitas pessoas não sabem o que vão comer ao longo do dia. Como assim, Fernando, não sabe o que vai comer ao longo do dia? Pois é, a pessoa ela acorda, ela tem alguns alimentos ali na casa dela, ela faz o café da manhã dela, depois ela só sabe que ela vai almoçar, ela tem certeza disso, porque ela tem um horário ali de almoço, e depois quando ela voltar para casa ela vai jantar. Mas pode ser que essa pessoa sinta fome durante o período da manhã e o período da tarde ali no trabalho também. E o que pode acontecer? Ela não se planejou, ou seja, ela não levou nada ou não tem uma opção lá para ela comer. E aí você está ali no trabalho, o que acontece? Alguém chega com uma caixa de salgados ali. O que você vai fazer? Você está com fome? Provavelmente você vai comer, né? Mas por quê? Porque você não se planejou, você não escolheu levar opções mais interessantes para o seu objetivo, que é emagrecer. Talvez ali o salgadinho não seja a melhor opção para você, concorda comigo? Então, se você tivesse se planejado e levado o seu lanche, você ia conseguir favorecer mais o seu emagrecimento nesse contexto. E aí, puxando o gancho do planejamento, eu vou falar do quinto ponto, que é exercício físico. Por que eu estou puxando o planejamento junto com o exercício físico? Porque é muito comum as pessoas falarem que não tem tempo para praticar atividade física. Isso é uma grande mentira que a gente conta para nós mesmos e é muito confortável. Se você se sentiu ofendido de alguma maneira, não se sinta ofendido. O que acontece? Você ainda só não teve o tempo de ter essa ideia totalmente amadurecida na sua cabeça e ver que não faz o menor sentido a gente falar que a gente não tem tempo para fazer atividade física. Por quê? Porque o dia tem as mesmas horas para todo mundo. E tem muitas pessoas que conseguem fazer atividade física. E aí, o que eu vou falar? Às vezes a gente faz algum sacrifício para conseguir fazer e ter uma rotina ali de exercício. Algumas pessoas acordam mais cedo para fazer exercício físico, algumas pessoas acabam adiando algum outro compromisso para conseguir fazer o seu exercício físico. Enfim, cada um vai ter uma rotina, mas sempre é possível você conseguir fazer algum tipo de exercício. Ou até, se você fala que não consigo fazer, você consegue encontrar maneiras de se movimentar mais, utilizar um pouquinho menos o carro, utilizar menos o elevador, utilizar menos escada rolante. Então tem diversas maneiras que a gente consegue fazer para se manter mais ativo. Fala, Fernando, mas isso não vai mudar nada. Lê do engano. Se você se movimentar um pouquinho mais todos os dias, ao final de um período legal, a gente vai gastar muitas calorias e isso pode favorecer
muito o seu emagrecimento. A gente não costuma falar que de grão em grão a galinha enche o papo, não é isso? Então é mais ou menos isso. Se você consegue acrescentar pequenas coisinhas ali durante seu dia, no final de um período a gente vai ter uma diferença bem grande de quem fez alguma coisinha e de quem não fez nada. E essa desculpa de não ter tempo para não fazer exercício físico, quando que isso ficou enraizado na minha cabeça? Quando eu vi uma matéria do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quando ele e a Michelle, né, sua esposa, lançaram um programa lá nos Estados Unidos incentivando o exercício físico, que se chamava Let's Move, se eu não me engano. Tá? Esse programa tinha a intenção de incentivar o exercício físico lá para os americanos. E aí fizeram algumas entrevistas, enfim. E aí o Barack Obama disse que ele acordava mais ou menos entre 4h30 e 5 horas todos os dias para conseguir fazer o seu exercício físico. Fala, meu, o cara é presidente, né? Por que ele vai acordar tão cedo para fazer exercício físico? Exatamente por isso que ele precisava acordar cedo. Porque imagina como que deve ser a agenda do cara, teoricamente, mais importante do mundo ali. Deve ser uma loucura. Ou seja, se esse cara não fizer garantir esse exercício na primeira coisa do dia dele, quando ele ainda tem um tempinho, no final do dia, no meio do dia, é impossível dele fazer. Então o que ele fazia? Acordava mais cedo e garantia que ele ia conseguir fazer isso todos os dias. Olha que loucura. E aí, a partir desse dia, se o cara mais importante do mundo tem tempo para fazer exercício todos os dias, quem sou eu para não ter tempo para não fazer exercício? E aí, com isso, eu vou puxar o gancho para o sexto ponto, que é: faça bem feito. É melhor do que o perfeito. Porque você está pensando também, mas eu não tenho 1 hora do meu dia para fazer exercício na academia e não sei o que, lá. Você não precisa fazer o negócio mais perfeito do mundo. Não espere esse momento. Esse momento nunca vai chegar. Porque você sempre acha que você precisa de alguma coisinha a mais para fazer da melhor forma, do melhor jeito, o melhor nananã, o melhor tênis, o melhor tudo. E a gente não precisa disso. Então, se eu não disponho de 1 hora do meu dia para fazer um treino lá, não sei o que, você pode fazer meia hora. É melhor você fazer meia hora do que você não fazer nenhum treino. Então, assim, faça alguma coisa bem feita, porque você não precisa fazer perfeito. Do mesmo jeito com a alimentação. Nutri, mas aqui não consigo fazer todas as compras ali, não consigo ter todos esses ingredientes. Não precisa ter todos, faz com que você tenha. Eu não consigo pôr uma folha e um legume no meu prato. Consegue pôr um? Consegue pôr outro? Faz! Não tem sentido nenhum você deixar de fazer um ou outro porque você não tem um só. Você consegue ter o outro? Faz esse. Não faz sentido nenhum você abandonar esse porque você não tem esse. É a mesma história de você estar andando na rua e aí você acha R$ 20 na rua. Você fica feliz ou você fica triste? Você vai ficar triste porque você não achou 100 ou você fica feliz porque você achou 20? É exatamente a mesma coisa. Não é porque você não tem aquele todo lá, tudo, não sei o que você tem isso aqui que você vai ficar triste. Você tem isso aqui que você poderia nem ter nada. Então, o bem feito, ele pode ser muito interessante. Você não precisa ficar esperando as condições todas perfeitas do mundo para começar a fazer alguma coisa ou para continuar fazendo. Faça do melhor jeito que você consegue no momento atual. Essa coisa de ser perfeccionista só te atrapalha, te atrasa mais em todos os processos de emagrecimento. Você não precisa fazer aquela coisa perfeita. Vá fazendo o melhor que você consegue naquele momento. Porque aquele negócio de feito é melhor que perfeito, às vezes abre margem para você fazer de qualquer jeito. Não é que a gente vai fazer de qualquer jeito. Eu sempre vou fazer do melhor jeito que eu consigo. As minhas condições, o que eu sei, o meu conhecimento, esse aqui é o melhor que eu consigo entregar hoje. Então faça desse jeitinho, é o melhor que você conseguiu. Amanhã, quando você tiver mais conhecimento, mais condições, você vai conseguir fazer melhor. E aí você vai entregar o seu melhor de novo. E assim você vai crescendo, você vai evoluindo. E o sétimo ponto aqui
é dormir bem. Você precisa descansar para você conseguir emagrecer, para você conseguir se recuperar, para você acordar com disposição, para você trabalhar, para você treinar, tudo bem? Então, durante o sono, durante o descanso, é quando o seu corpo está se regenerando, ele está se recuperando ali dos treinos, do seu trabalho, do seu cansaço. Você está literalmente recarregando a sua bateria. Outra coisa muito importante do nosso sono é a regulação hormonal. Já tem estudos mostrando que apenas uma noite de sono mal dormida é capaz de alterar alguns hormônios. Vou citar só dois aqui: grelina e leptina. São dois hormônios muito importantes que a gente tem no nosso corpo. A grelina aumenta a nossa fome e a leptina diminui a nossa fome. Quando a gente tem uma noite de sono mal dormida, o que você acha que acontece? A grelina aumenta e a leptina diminui. Ou seja, a gente fica com mais fome e a gente tem a tendência de escolher alimentos mais calóricos, tudo bem? Então, dormir bem é muito importante para o seu emagrecimento. Tire o seu tempinho aí para você ter um sono de qualidade. Se você tem um pouquinho mais de dificuldade de pegar no sono, encontre formas que você tem de relaxar o seu corpo para você ficar mais descansado, mais relaxado, para você pegar no sono, tudo bem? Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de ouvir música. De preferência, fique num ambiente escuro, né, sem a utilização de telas que vão ficar emitindo luz nos seus olhos, porque isso vai atrapalhar você conseguir pegar no sono. Então, tenha coisas, atividades mais relaxantes, mais calmas. Talvez um banho quente, gostoso ali, talvez ali com um óleo essencial para dar um cheirinho ali no seu banheiro e deixar ele mais relaxante. Então tem várias formas que a gente pode ter que vão relaxar e cada um vai ter um jeitinho aí seu propriamente, né? Bem particular para você relaxar e você conseguir ter uma boa noite de sono. Bom, então se você chegou até aqui, eu acho que você gostou desse vídeo, então eu vou pedir o seu like. Se inscreve aqui no meu canal que você me ajuda demais a continuar produzindo mais conteúdo aqui para vocês, tudo bem? E aí se você chegou até essa tela final, vai ter sugestão aqui de 2 vídeos, clique em algum deles que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tudo bem? Então beijo, até a próxima.